Então ele não tomou de ninguém, ele tem, amém? Há mensagens que soam como trombetas do céu na nossa cabeça. Há declarações que estremecem a nossa alma. E entre elas está essa, que Jesus lançou uma lâmpada de luz para nós entendermos nessa noite. Aleluia. Ele não disse que recuperou, ele disse: eu tenho as chaves da morte e do Hades. Eu tenho a chave. Ele não disse que recuperou, ele não disse que retomou, ele não disse que arrancou de alguém, não. Ele disse apenas: eu tenho. Simples, eterno, absoluto. E hoje nós vamos contemplar, aleluia, essa verdade de Deus maravilhosa. Amém, queridos? Aleluia. O Cristo que nos salvou é o Cristo que reina, é o Cristo que reina sobre todas as coisas, sobre o fim, e Ele reina também sobre os começos. E quando Ele segura a chave, ninguém, eu vou repetir, quando Ele segura a chave, ninguém pode contestar. Amém? Aleluia. Eu quero mostrar para vocês o contexto de Apocalipse 1:18. O contexto do livro que foi escrito de Apocalipse. Apocalipse foi escrito por um homem chamado João, mais ou menos 95 anos depois de Cristo. Então imaginem vocês como é que estava o coração desse homem. Este homem que foi perseguido, este homem por causa do evangelho que ficou preso, este homem que foi jogado de um lado para o outro. Então este homem estava sob o governo de Roma, e era uma perseguição cruel contra os cristãos. Os cristãos eram colocados nos coliseus para ser comidos por leões. Eles eram comidos por leões, mas glorificavam a Deus. E eu tenho certeza que eles viam a glória de Deus, mas não negavam o nome do Senhor Jesus. Milhares e milhares morreram, mas não negaram esse Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: vários governantes quiseram tirar da história este nome Jesus Cristo, mas não conseguiram, porque lá em Filipenses capítulo 4 diz que foi-lhe dado todo nome, para que no nome dele todo joelho se dobre, dos que estão em cima da terra ou embaixo da terra, porque Ele é o Senhor. Será que eu posso ouvir um amém? Eu tenho que pregar assim. Aleluia, eu posso ouvir um glória a Deus? Claudinei Trovão. Aleluia. Tem que ser, os irmãos gostam, né? Aleluia. Irmãos, quando ele estava preso ali, este homem não tinha nenhum consolo. Este homem estava marcado pelo desgosto, pelo sofrimento que a anunciar o evangelho trouxe para ele. O imperador Domiciano exigia ser chamado de Senhor e Deus. Era o homem que imperava naquele. Ele queria ser chamado de Deus. Imagina se ele ia aceitar que existia outro Deus. Os cristãos eram perseguidos, presos, torturados, mortos, porque se recusavam a adorar Domiciano. Adorar Domiciano. João estava exilado nesse contexto, na ilha de Pátimos. Era uma prisão política, lugar de trabalhos forçados. Ali o mais velho dos apóstolos ouvia o rugido do império, o bater dos cárceres, das grades bateram nas pedras frias. Esse era o contexto. Imagina você numa prisão dessa. Ele carregava as perdas, as feridas, a dor. E nesse cenário de opressão, João, ele tem uma visão, aleluia. Jesus aparece ele em glória. Não como um carpinteiro cansado, não. Jesus aparece como um rei eterno, que brilha como o sol do meio-dia. E o Cristo glorificado fala para ele: João, eu tenho, João, a chave. Eu tenho a chave. Foi uma declaração que destruiu a arrogância de Roma e curou o medo da igreja perseguida.
E nesse contexto do capítulo 1, a visão inicial de João, quando estava preso naquela ilha, Jesus se revela como autoridade absoluta. O Senhor fala à igreja perseguida, mostrando que nada no mundo é mais forte que a sua presença gloriosa. Nada. É exatamente nesse contexto que ele afirma possuir as chaves. Então deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Ele governa sobre todas as coisas. Eu vou repetir. Ele governa sobre todas as coisas. Só tem uma coisa que ainda ele não está conseguindo governar. Venha a nós o vosso reino. Reino é governo. Seja feita a tua vontade. Que tom que você está? Dó? Então já entra em Fá. Quando tu do perante, volta lá ainda. Os senhores tiver, e de todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Jesus falou para João: eu governo, João, eu tenho a chave. Tem coisas e propósitos que a gente não vai entender. Eu acho que João não entendeu por que ele estava ali. Mas João foi usado para escrever o livro da revelação. Olha que honra hoje se João estivesse aqui vendo a gente falar dele. Há coisas que vão acontecer na sua vida que você não vai entender, mas é um marco que vai passar de gerações e gerações, e a voz vai ecoar, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Eu governo o fim, eu governo depois do fim, eu governo o que ninguém consegue ver. Em outras palavras, não existe morte que Cristo não conheça. Não existe tumba que Cristo não atravesse. E não existe inferno que Cristo possa temer. Não. A primeira verdade que eu quero dizer para você nessa noite é: Jesus sempre teve e terá autoridade. O verbo usado no texto grego está no presente ativo, que fala isso, que indica continuidade. E Jesus está dizendo assim: eu sempre tive as chaves, agora terei para sempre. Ou seja, nada se perdeu, nenhuma autoridade foi cedida ao inimigo. A teologia da Bíblia inteira confirma isso. Segunda verdade: Satanás nunca teve poder sobre a morte. A Bíblia não diz que Jesus tomou as chaves do diabo. Às vezes a tradição popular fala isso, mas a Escritura não apoia isso. Em lugar nenhum está escrito que Satanás reinou sobre a morte. A única coisa que Satanás tem é mentira. A morte sempre pertenceu ao Senhor da vida. A terceira verdade: Jesus, olha a coisa interessante, presta atenção. A terceira verdade, irmãos: Jesus, Ele entrega a sua vida, e Ele retoma a vida para Ele mesmo. Ninguém consegue fazer isso. Não estou entendendo, pastor, você vai entender. João, capítulo 10, do verso 17 ao verso 18. Presta atenção nisso. Porque isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomar. Quer dizer, eu morro, mas eu tomo de volta. Porque eu sou o Senhor da vida. Diga, Ele é o Senhor da vida. Aleluia. Por isso o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida e a tomo de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente eu dou. Judas foi trair Jesus. Jesus se vestia mais ou menos igual aos discípulos, e ninguém sabia daqueles soldados, ninguém sabia quem era Jesus, por isso não podia prender a pessoa errada. Judas vai e fala: o homem que eu beijar, esse é o Jesus, você pode prender. Aí, quando Judas chega perto de Jesus, Jesus o chama de traidor, não chama ele de, não xinga ele, não fala nada. Fala assim: a que viesses, amigo? Se você quiser retornar para ele hoje, ele não vai julgar você. Porque
aqui duas grandes verdades da Bíblia. Jesus chama o traidor de amigo. E o primeiro a entrar no céu não foi um santo, foi um ladrão. O primeiro não se arrependeu. Teve morte trágica, Judas. O segundo falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode adorar o Senhor nessa noite? Você pode adorar o Senhor nessa noite? Adore a Ele, adore a Ele. E aí quando Judas beija Jesus, e aí, para ter certeza que era ele, vem um soldado, o tal do Malco, e fala: ei, você é o Jesus? Ele disse: eu sou. Aí o cara caiu. O soldado não caiu. Só pela voz de Jesus ele caiu. Jesus quis mostrar que ele se entrega. Ele que se entregou. Ele se entregou por nós. Não foi pegar da força, não. Ele te ama tanto que ele se entregou por nós. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retornar. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. E tenho autoridade para entregá-la. Coloca aí, João 10, 17, 18. E tenho autoridade para entregá-la e para o quê? Retomá-la. Ele é vida, e vida para sempre. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez Deus. O Verbo se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Ele era, Ele é e sempre será Deus. Aleluia. Ninguém a tira de mim. Eu dou a minha vida, mas espontaneamente a dou. E tenho autoridade para entregar a minha vida e retomar a minha vida. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Jesus é lindo. A relação de Jesus com Deus perante os homens sempre é de submissão e de obediência. Jesus, quando ia orar, ele falava assim: Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas eu oro para que eles saibais que o Senhor me enviou. E aqui ele fala: eu fiz isso porque meu Pai me autorizou. A obediência. Filipenses capítulo 4 fala que ele foi obediente até a morte. Obediente até a morte de cruz. Deixa eu falar uma coisa para você: nenhum poder humano, nenhum poder espiritual, nenhuma potestade, tudo se rende à declaração do Salvador. Eu tomo de volta, disse Jesus. A cruz não foi derrota, foi decisão. A morte não foi o fim, foi a semente. O túmulo não foi o limite, foi o palco da glória de Deus. Por isso você está aqui nessa noite. Oh, porque todas as vezes que se juntar, todas as vezes que você estiver junto, lembre de mim, disse Jesus. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, queridos? Quarta verdade: se Ele tem as chaves, nossa vida está segura. Eita. Vou falar de novo. Se Ele tem as chaves, a nossa vida está segura. Quando Jesus disse: eu tenho as chaves, Ele afirma: eu abro portas impossíveis, eu fecho portas perigosas, eu determino destinos, eu comando finais, eu dou e começo, e dou os inícios. A morte, que para muitos é tormento, para nós é uma passagem. A vida para muitos é confusão, para nós é propósito. O futuro, que para muitos é medo, para nós o futuro é promessa. Promessa! Quem vive sem propósito não entende. Quem vive sem propósito não sabe o que é promessa. Porque o propósito se revela na promessa. Porque você crê no invisível e no impossível. Isso é fé. É o firme fundamento disso tudo. Aleluia. Não viva
uma vida com medo do inimigo. Ele não governa nada, nem o fim, nem o começo. Em segundo lugar, confie no Cristo que domina até aquilo que você não entende. Seu passado ficou aos pés da cruz, seu presente fica debaixo da graça. E debaixo da graça é favor não merecido. Você se esconde nela. Satanás não pode acusar. Seu futuro fica dentro das mãos que seguram as chaves. Encare a morte com fé e esperança. O que assusta o mundo não pode assustar o cristão. Cristo venceu aquilo que mais amedronta a humanidade. Então, já estou terminando. Chamo você a uma reflexão. Quem segura a sua vida hoje? Quem segura o seu coração? Quem segura a sua eternidade? Se não for Jesus, então você não está seguro. Mas se for Jesus, nenhuma sombra tem poder sobre você. Amém? Conclusão, meus irmãos. O Cristo glorificado não fala como quem recuperou algo. Ele fala como quem é dono para sempre. Ele sempre teve a chave da vida. Ele sempre teve a chave da morte. Ele sempre teve a chave do invisível. Ele sempre teve a chave da eternidade. E hoje Ele segura. E hoje Ele segura você nas mesmas mãos que segura o universo. Tem um hino que diz assim, eu acho que é em Sol maior. Coloca para mim aí. Eu acho esse hino lindo. A Bíblia fala que Deus chama as constelações e a terra como escabelo dos seus pés. Ele segura o universo, segura você. Escabelo é um móvel que tinha antigamente, onde não tinha sapatos que não tivesse laços, cadarços. E você botava o pé no escabelo para amarrar o seu sapato. Ele chama a terra de escabelo de seus pés. Ele sustenta o universo.